Olá, internautas do Opção Play. Aqui o Eduardo Marques entrevista o vice-governador e recém-eleito deputado estadual Lincoln TJ. Olá, deputado. Olá, Eduardo. Prazer estar aqui contigo. Prazer estar falando no Opção Play. Deputado, existem articulações que o senhor pode ser o presidente da Alegro na próxima legislatura. Essa informação procede? Essa informação procede. Eu tenho trabalhado já. Não é de hoje que eu apresentei já à vontade. Já houve pleitos no passado, quando eu era deputado, em que eu coloquei o meu nome também à disposição. Mas naquele momento eu estava muito novo, e eu acredito que foi um dos gargalos. Hoje não. Hoje a gente está num momento onde eu tive uma boa experiência. Fui por 2 vezes deputado estadual, fui vice-presidente da Assembleia Legislativa, fiz parte da mesa diretora como secretário, fui vice-presidente da União Nacional dos Legisladores. Então eu acredito que hoje eu consigo traduzir muito bem o momento e o sentimento que o Legislativo tem e que precisa para dar os próximos passos. Então eu coloquei sim o meu nome à disposição. Se eu achar a confiança dos meus colegas, se eles verem que eu tenho potencial para isso, eu tenho sim esse desejo e pretendo disputar a eleição da Assembleia para ser presidente. Existe também conversa nos bastidores que o senhor pode fazer uma aliança com o Bruno Peixoto. Confirma também? Essa aliança ela já existe. Nós já conversamos, foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. Na verdade, foi a primeira pessoa que eu conversei nesse processo. E ali nós fizemos uma aliança de trabalharmos juntos para essa presidência da Assembleia. Um total desprendimento por parte de ambos. Essa aliança ela já existe para o processo de eleição da mesa da Assembleia. E agora, atualmente, como que estão essas articulações, já que o senhor é um pré-candidato à presidência? Como que o senhor tem trabalhado, conversado com os demais pares? Eduardo, ela está mais fria porque nós estamos atendendo um pedido do governador Ronaldo Caiado. Ele está focando, nesse momento, na eleição presidencial, em poder cumprir essa agenda, além, obviamente, de cumprir a agenda que precisa para encerrar esse mandato e começar o outro mandato. Então ele pediu que não só nós, mas que a Assembleia pudesse discutir isso no momento certo, após o segundo turno, que a gente tem condição, amplo espaço para poder discutir isso, sentar, reunir e chegar num consenso e poder entregar uma mesa e uma Assembleia que seja pronta, porque a gente sabe, Eduardo, que quem ganha para governador, as pessoas às vezes perguntam assim, qual que é a ingerência? Não é ingerência. Nós temos que entender uma coisa, não tem uma pessoa que ganha para executivo no país. E quando eu falo executivo, você que está me assistindo, ou é prefeito, ou é governador, ou é presidente da República. Então não tem nenhum desses que ganha eleição que ele não está de olho no legislativo, porque existe a colaboração entre os poderes. O poder executivo, para executar tudo que ele faz, ele precisa que as leis sejam aprovadas na Assembleia, que o orçamento seja aprovado na Assembleia. E por isso, há sim uma preocupação e a importância de qualquer governador eleito, a partir do momento que é eleito, no outro dia ele já está de olho na Assembleia e na mesa diretora. Então, é importante também a gente saber e ouvir também a questão do governo, né? Mas a gente sabe que ela é uma decisão única e exclusiva da Assembleia, e o governador respeita isso. A prova disso foi no mandato passado, no começo desse mandato, na verdade, onde que existia um nome que tinha maior apoio por parte do governo, mas acabou entrando o Lissau, fez uma articulação melhor e foi um grande parceiro nosso. Se o Lissau não tivesse nos ajudado, muitas das coisas que nós entregamos como governo seriam mais difíceis de ser entregues. Então, é muito importante para o governador também essa eleição da Assembleia. Então, já que o senhor citou a questão do governador, o senhor acredita que o apoio primordial dele a um nome vai fazer toda a diferença? Eu acredito que soma muito, sim. Eu não posso falar que ele é definitivo, porque, por exemplo, o Álvaro não foi. Eu acho que é muito mais do candidato, além do candidato, se demonstrar uma pessoa que está disposto a ouvir os colegas, porque quando você vira presidente, Eduardo, você não é presidente da base governista, você é presidente de um poder que é composto por membros da oposição, membros da base, aquelas pessoas que ele se declaram independentes, que ele não é oposição, ele não é base, ele vota aquele projeto que ele acha, que ele acredita e que ele está convencido que vai trazer esse crescimento para a sociedade. E você é presidente desses. Então, você não pode ser presidente só de quem é base. Por isso que o apoio é importante, ele assim, ele tem uma força muito grande, mas não pode ser só ele. Tem que sentar com os colegas, tem que sentar com as bancadas, tem que discutir, tem que fazer todo esse encaixe. A gente sabe que a mesa diretora ela é composta proporcionalmente pelos demais partidos também, então tem tudo isso a ser discutido. Eu falo da seguinte forma, o apoio do governador ele é fundamental, ele é muito importante, mas não pode ser só ele. Você tem que ter a boa vontade, o respeito e, obviamente, o reconhecimento por parte dos colegas deputados. O senhor, como atual vice-governador,
próximo ano, daqui 4 anos, deputado, você acredita que esse apoio vai ser primordial ao senhor devido a essa proximidade ou como o senhor enxerga isso? Não, o governador, ele costuma não fazer muita ingerência em demais poderes. Isso é uma marca, eu falo porque eu estou acompanhando ele tem 4 anos, é a primeira vez que ele foi governador do estado, é a primeira vez que ele ocupa um cargo no executivo, majoritário não, porque ele foi senador, mas no executivo é a primeira vez. Então, ninguém tem experiência com ele que eu tenho. E eu posso dizer para você, como parceiro de chapa, como chefe de estado e como vice-governador do governador Ronaldo Caiado, o governador não faz ingerência nos demais poderes. Então ele não entra, porque se ele tivesse feito isso, ele poderia muito bem, naquele momento, ter usado toda a estrutura estatal para eleger um presidente. Ele fez isso? Não. Ele deixou a Assembleia decidir por si próprio, falou, olha, eu tenho essa afinidade na época com tal pessoa, mas ele deixou a Assembleia decidir. Então ele é muito democrático, então, ele é muito sóbrio em relação a isso. Então eu não vejo ele entrando desse jeito, mexendo no outro poder. Não, ele não fez isso nem no primeiro mandato, que era o mandato que ele mais precisava. Por quê? Porque naquele momento ele foi eleito em cima de uma expectativa. A gente ganhou a eleição no primeiro turno, 61% dos votos válidos, né? E ninguém sabia como é que o Caiado ia ser. Ninguém sabia que tipo de governo que ele ia fazer. Ninguém sabia que tipo de relação que ele ia ter com a Assembleia. Naquele momento, eu acredito que você que me assiste, você que está aqui, Eduardo, há de concordar que quando você ganha na primeira eleição, você tem muito mais um afã, um desejo de querer imprimir a força para fazer o presidente da Assembleia. Ele não fez isso naquele momento. Hoje que ele conseguiu colocar o Estado em ordem, ele conseguiu organizar. É óbvio que ele vai participar da discussão e ele precisa participar. As entregas do governo, porque como os poderes funcionam em colaboração uns com os outros, as entregas do governo elas precisam passar também pela Assembleia. Então é necessário você ter um presidente que tenha um alinhamento no quesito que nós estamos aqui para cumprir a vontade da população. Não só ser para o presidente pela vaidade, porque não é isso. Isso eu já fui vice-governador, né? Se for para ser presidente, eu quero ser presidente para construir junto com a Assembleia Legislativa, junto com os meus pares, um momento novo de aproximação do Legislativo da sociedade. Eu fui deputado, Eduardo, durante 8 anos e eu comandei uma discussão no âmbito nacional. A primeira foi a reforma do Pacto Federativo. A segunda foi a gente conseguir extirpar do legislativos estaduais o questionamento que tem muito, que ele é muito generalizado, é para que ter deputado? Para que ter Assembleia? A gente sabe que via a Constituição de 88, ela tirou muitas atribuições do deputado estadual, passando para os vereadores e passando também para os deputados federais. E o deputado estadual, ele meio que hoje, ele reside num limbo jurídico, onde a maioria das coisas que ele quer fazer, ele tem vício de origem. O que quer dizer? Não é competência dele, é competência de um vereador, é competência de um deputado federal. Então nós precisamos mostrar para a sociedade a importância do poder legislativo, aproximando esse poder do povo, fortalecendo cada deputado, porque afinal de contas eles foram eleitos em cima de uma expectativa. Há expectativa por parte da Assembleia na construção desse futuro diferente. E eu, se conseguir a confiança dos meus colegas deputados e se conseguir demonstrar isso, eu tenho certeza que ao lado deles nós vamos conseguir entregar uma Assembleia mais forte, mais próxima da população e que, trabalhando em colaboração com o Judiciário e com o Poder Executivo, a gente vai conseguir construir e entregar um Estado melhor. 8 anos como deputado estadual, 4 anos como vice-governador. Como que toda essa experiência pode ser levada agora para a próxima legislatura na Assembleia? Eu acredito que ela me dá uma boa vantagem como político. Por quê? Porque eu já sabia como o legislativo funcionava. Meu pai foi o primeiro presidente da Assembleia que foi os 4 anos seguidos. Naquele momento, diferente do momento atual, onde está se alterando a PEC para proibir a reeleição, naquele momento eles alteraram a Constituição, apresentaram uma PEC, né, como apresentaram agora essa outra PEC, para poder permitir a reeleição. Então meu pai foi o primeiro presidente da história da Assembleia que foi eleito 4 anos, a minha mãe foi deputada. Então eu trago toda uma experiência, né, de uma pessoa que conhece profundamente o Poder Legislativo. Eu fui vice-presidente daquela casa, fui da mesa diretora, fui secretário, né, e além disso hoje eu sei como o Executivo funciona, eu sei a força que o Estado tem, eu sei como, se o Estado trabalhar em sinergia com o Poder Legislativo, e essa sinergia ela tem que ser medida pelas entregas que vão gerar mudança na vida das pessoas, seja através da alteração, revisão de leis e criação de novas leis, né? E obviamente você aprovando todas as leis orçamentárias que envolvem, que tangem o orçamento, que é o que define o que o Estado vai fazer nos próximos anos. A gente tem no ano que vem o plano plurianual, tem as leis de diretrizes orçamentárias que serão 4, as leis orçamentárias anuais que são mais 4 também. Então tudo isso
delimita e define como o Estado vai agir e caminhar nos próximos anos. Então eu acredito que com essa experiência que eu tive, sabendo como o Legislativo funciona, e hoje mergulhei dentro da gestão, eu não fui um vice de enfeite. São mais, dentro do programa Goiás de Resultados, que é o programa que eu sou gestor por determinação do governador Ronaldo Caiado, já são mais de 3.000 entregas. Que entregas são essas? Você pode me perguntar. Regionalização da saúde, troca das viaturas, melhoria na solução dos crimes, nós colocamos os apenados para trabalhar, nós não tínhamos uma política pública de ressocialização, hoje nós temos. Então tudo isso tem gerado esse Estado mais forte que nós estamos vivendo hoje. Está perfeito? Não, eu tenho consciência. Nenhum governador dá conta de entregar tudo. Principalmente nós que pegamos a pior pandemia da história no meio, pegamos uma crise fiscal das mais terríveis, um Estado que estava com nota D na Secretaria do Tesouro Nacional, hoje nós já estamos nota B, hoje nós não estamos mais numa pandemia como ela esteve aguda, claro que ainda não passou o processo pandêmico, as pessoas ainda estão morrendo, ainda estão pegando Covid, mas já está bem melhor, por quê? Por causa da retaguarda que a gente construiu. E hoje eu estou muito empolgado, eu acredito que junto com os nossos colegas com a Assembleia, com esse momento que a gente está vivendo, a gente vai conseguir entregar um poder legislativo mais coeso, mais unido e mais pronto para responder aos anseios da população. Já que o senhor tocou naquela questão do projeto de não reeleição da Lego, qual é a sua avaliação? Não, eu penso que isso é algo que tem que ser definido pelos deputados. Não é algo, Eduardo, que é estruturante, nem algo que é definitivo. Por quê? Porque já foi proibido no passado e já foi apresentado PECs no passado, permitindo a reeleição, depois tirando a reeleição, depois permitindo de novo. Se apresentar essa agora, é natural, é uma decisão que cabe aos deputados e a lei a gente cumpre. Né? A Constituição a gente cumpre. Se eles alterarem a Constituição e tirar a reeleição, meu Deus, está acabado, está resolvido. Né? E se não for, está resolvido também. Vida que segue. É a vida que segue. Não altera muita coisa, não. Deputado, assim como eu posso chamar o Pode, senhor, vai né? profetizando que ano que vem estamos lá. 56% da casa será renovada. Quantos desses o senhor acredita que vai ser da base do governador Ronaldo Caiado? Eu acredito que nós teremos uma grande quantidade, até porque muitos desses são de partidos que já dão sustentação para a gente hoje. Né? Então eu acho pouco provável que a nossa base diminua. Eu tenho a convicção, na verdade, é que ela vai aumentar. Próximo ano, quais são as suas expectativas? Olha, eu acredito, Eduardo, que a gente ainda tem um desafio grande. Nós precisamos... Só um momento. Vamos refazer essa outra pergunta aqui. Na sua legislatura, deputado, quais são as suas expectativas? Na próxima legislatura, deputado, quais são as suas expectativas? A minha expectativa, Eduardo, é poder corresponder ainda mais ao anseio da população. O deputado ele trabalha com representatividade. E quando você tem uma representatividade, você sabe as demandas. Eu julgo que o deputado ele faz o fino. O Estado ele faz o grosso, o atacado, e o deputado ele faz o varejo, ele vai lá, ele faz o fino, ele vê às vezes o que o Estado não vê, ele vê a necessidade de um assentamento com ambulância, com uma ponte, e nem sempre o Estado consegue enxergar isso. Então eu quero, dentro desse processo de representatividade, ampliar esse trabalho, né, e a gente começar a tomar... eu acredito que a gente pode fazer um trabalho junto com o Poder Legislativo e junto com o Poder Executivo, onde a gente consiga, além, obviamente, de atender as demandas que os deputados apresentam, e essas demandas elas vêm dessa representação que eu acabei de falar, mas a gente age de forma mais inteligente, porque existem demandas e degraus que eles são comuns de todos nós. Você pega um problema, por exemplo, você pega uma região, o Nordeste, que não tinha ali, tinha um vazio assistencial muito grande, faltava a presença do Estado lá, era conhecido como o corredor da morte, nós conseguimos entrar, apresentamos soluções na área da saúde, na área da infraestrutura, só uma rodovia, só uma GO lá, nós estamos colocando 25 pontes. Mas o que eu vejo? Eu vejo que se os deputados trabalharem em cooperação, por exemplo, com o executivo em cooperação, a gente pode começar a utilizar essas emendas de forma mais inteligente, suprindo problemas que são estruturantes na região. Por exemplo, ainda existem regiões que a gente carece e padece de estrutura de hemodiálise. Por que a gente não pode trabalhar isso em parceria com o Poder Legislativo, com os representantes daquela região? Então eu quero poder avançar mais e de forma inteligente. A minha expectativa é essa, é avançar mais e de forma inteligente, gerando mudança na vida das pessoas e mudanças permanentes. Existem problemas que eles são repetitivos e são repetidos toda a pauta política. E nós precisamos vencer esses problemas. Nós precisamos avançar nessas pautas. Muito obrigado, deputado. Para você, internauta. Vamos terminar aqui. Muito obrigado, deputado. E a você, internauta, até a próxima.
E eu agradeço também a oportunidade de estar aqui no Opção Play e peço para você, continue nos acompanhando, continue acompanhando a Opção Play, que você vai estar bem munido de boas entrevistas e com certeza vai crescer muito politicamente. Obrigado, Eduardo. Continue o bom trabalho de vocês lá no Jornal Opção. Muito obrigado, deputado.